Sim, hoje nesse canal a gente vai falar sobre um clássico da Netflix. Vamos falar sobre Barraca do Beijo. Quando surgiram esses peitos? Não tem graça, cara. Barraca do Beijo é um filme da Netflix que foi lançado no ano de 2018 e que conta a história da Ellen Evans, uma garota que tá no ensino médio e que tem uma grande amizade com o Dee Flynn. É um nome estranho, mas é ele. Mas, devaneios, onde é que tá a tal barraca? Tá no teu c... Tô brincando, pô. Brincadeira. O papo é que eles vão fazer uma barraca do beijo pra arrecadar dinheiro pra escola. E é claro, vai rolar vários e vários beijos na barraca. Mas o que importa pra gente é que a gente tem um cara que se chama Noah e tá preparado pra merendar qualquer pessoa na porrada a qualquer momento. E também que a gente tem uma garota chamada Ed, que é completamente sem noção. Mas pra entender um pouco melhor a história, vamos pra nossa sinopse. O primeiro beijo da Ed vira um romance proibido com o garoto mais bonito do colégio, mas acaba colocando em risco a sua relação com o seu melhor amigo. Romance proibido aqui é muito drama, tá? Mas ela é adolescente e adolescente é besta, então tudo vira drama. É como se ela mesmo tivesse escrito aqui, romance proibido. Porque ela deve enxergar assim. Mas a verdade mesmo é que tem só uma pessoa que é contra o relacionamento dela. Mas vamos por partes aqui. Porque antes de entrar fundo na história, eu quero te pedir pra deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E eu também quero agradecer aos membros do canal, que faz o canal continuar de pé e que patrocinam o nosso conteúdo. Muito obrigado, tamo junto sempre. E é claro, se tu gosta do canal, cogite virar membro. A gente tem planos a partir de R$ 2,99, que é muito baratinho e ajuda demais, além de ter alguns benefícios. E se tu quer interagir melhor comigo, me segue no Instagram e manda mensagem, porque lá eu respondo todo mundo e tô sempre avisando quando tem vídeo novo, beleza? Dito isso, esse filme começa com o nascimento da protagonista, a Ed Evans. E ela nasceu no mesmo dia que o seu melhor amigo, o Dee Flynn. E as mães deles são muito amigas, e os dois nasceram no mesmo dia e na mesma hora. Então eles são criados como se fossem gêmeos. E os dois, desde que se entendem por gente, amam dançar. E a Ed conta um monte de história da vida dela. Ela conta quando ela ganhou o primeiro patinete, quando ela começou a gostar de futebol, várias e várias coisas. Mas o que interessa pra gente é que esses dois aqui são muito amigos e que a mãe da Ed ficou doente e faleceu há algum tempo. E ela também fala que ela tem uma queda pelo irmão do amigo dela, o Noah. A Ed conversa com o Flynn e diz que eles precisam de uma ideia pra arrecadar fundos pro baile. E assim, o nome do filme é Barraca do Beijo, então não é difícil adivinhar qual é a ideia que eles vão ter, né? E aqui a gente conhece o Noah, que tá desfilando sem camisa, só pra gente entender que a Ed acha ele um cara muito bonito e gostoso. Mas é o seguinte, a Ed e o Flynn fizeram várias regras de bom comportamento na amizade deles. E uma das regras, a regra número 9, diz que eles não podem se relacionar com nenhum parente do outro, o que deixa a Ed de xereca. Quando surgiram esses peitos? Não tem graça, cara. E no outro dia, a Ellie tá se arrumando pra ir pra escola e a calça dela acaba rasgando. Ela procura uma outra calça, mas ela não acha. Então, ela acaba indo pra escola de saia. E todo mundo fica olhando pra ela. E acontece isso aqui. Olhando pra você. Irmão, por quê? Só me diz por que ninguém age normal nesse filme. O Finn fica atribulado, ele tenta ajudar a amiga e fala, pô, isso aqui é muito zoado, pô, porque o cara passou a mão na bunda dela. Só que a Ellie não tá se importando tanto assim. Mas aqui a gente tem o Noah, que diferente do irmão, tá pronto pra descer o cacete em quem quer que seja. O cara só quer uma desculpa pra poder brigar com todo mundo. Daí ele vê um cara que passou a mão na bunda de uma mina e ele, pô, bora descer o cacete. E cai na porrada. E os três vão pra diretoria. O Noah explica que ele entrou na briga porque passaram a mão na bunda da menina, mas pra ser bem sincero, a Ellie nem se importa. Tanto que ela fica mais preocupada porque o Noah fala que defendeu ela porque é como se ela fosse a irmãzinha menor dele. E ela fica toda, nossa, a irmãzinha menor, mas ele é tão gostoso, eu queria ficar com ele. Em nenhum momento ela se importa com o que aconteceu com ela. Mas calma, que vai piorar. E como isso aqui é uma escola dos Estados Unidos, a gente tem todo aquele lance de os mais populares da escola. Então, as mais populares aqui, que a Ellie chama de garotas OMG, senta na mesa dela e começa a conversar com ela e ficam super animadas com o fato de que o Noah brigou pra defender a Ellie. Quando elas vão embora, a gente vê o Flynn, que aparece animadão porque a Ellen falou com as garotas populares. E ele tá muito animado porque ele é muito afim de uma delas. E cara, pela cara desse bicho parece que ele é afim de qualquer mina. A Ellie e o Flynn continuam conversando e pensando no que eles podem fazer pra arrecadar dinheiro. Mas o Flynn só fala sobre o quanto ele tá doido pra beijar a Mia. E a Ellie vira pra ele e diz que o único jeito dele beijar a Mia é pagando. E é aqui que surge a grande ideia. A ideia que dá nome ao filme. Sim, eles vão fazer uma barraca do beijo. A galera toda aqui vai pra detenção e o mano que passou a mão na bunda da Ellie manda um bilhete pra ela pedindo desculpas. E ainda por cima, pedindo o número dela. E ela faz essa cara. Ela faz essa cara aqui de feliz porque ela realmente tá pensando em dar o número dela pro cara que passou a mão na bunda dela. Essa mina aqui, pô, ela é completamente sem noção. Eu tenho certeza que isso aqui jamais aconteceria na vida real. E ela decide que sim, ela vai dar um número, ela vai sair com o cara, porque tanto faz, nada aconteceu. Eu acho que ela fica pensando, Realmente.
Provavelmente ele passou a mão na minha bunda, mas vai que ele é o cara mais legal do mundo. E ele só fez isso pra chamar um pouco de atenção. Ô Ed, quais são as chances disso aqui acontecer, cara? Não é possível. Mas beleza, ela se arruma e vai pro lugar que eles marcaram. E ela começa a esperar o cara. E pra surpresa de todo mundo, ele acabou não indo. E a Ed ficou igual o Chris. Depois de 1 hora, eu achei que o ônibus tinha batido, derrapado no meio-fio, explodido, capotado e acabado no fundo do rio. Ela então vai falar com o Gui e fala que ela ficou triste porque ela acabou de levar um bolo. E ela conseguiu se portar muito mais com o bolo que ela levou do que com o fato do cara ter passado a mão na bunda dela. Eu vou ficar repetindo isso aqui porque eu acho isso aqui muito absurdo, cara. Mas pra surpresa de todo mundo, o cara que deu um bolo nela aparece e ele tá todo arrebentado. E ele explica que na verdade foi o Noah que falou pra ele não sair com a Ellie. E que o Noah também fala pra todo mundo ficar longe dela e não chamar ela pra sair. Um par de peitos não vale um nariz quebrado. Realmente. Então, ela vai tirar satisfação com o Noah e diz que ele não pode ficar se metendo na vida dela. E que os dias dele controlando a vida dela acabaram. E o mano diz isso aqui. É o que nós vamos ver. E o pior é que ele tá certo. A Ellie e o Lee vão contar pro comitê do baile que eles pretendem fazer uma barraca do beijo pra arrecadar dinheiro. E a grande dúvida é, quem é que vai trabalhar na barraca do beijo? Porque tem que ter pessoas chamativas para as pessoas beijarem. E as meninas ficam interessadas perguntando se o Noah vai participar da barraca. E é claro que a Ellie mente e diz que ele vai ser o primeiro da fila. E depois do treino de futebol, porque a Ellie aqui joga futebol. E assim, só por essa corridinha dá pra saber que ela não tem habilidade nenhuma com futebol. Então, se vocês querem um filme de futebol e que seja divertido, legal e que inclusive tem uma barraca do beijo, assistam um vídeo de Ela é o Cara, porque eu já fiz aqui no canal. Assiste, que é um vídeo muito legal. E também, pô, entra no canal, assiste os vídeos, porque muitas vezes as pessoas me pedem vídeo que eu já fiz. Então, dá uma assistida aí, porque tem muita coisa. E depois do treino, o Noah vai dar uma carona pra Ed, porque o Lee tá muito ocupado. Mas como ele não tem carro, a Ed fala que não vai com ele, porque ela não quer subir na moto. E ela prefere sair correndo. E ela corre 8 km até em casa, só pra não ir de moto. E a Ed continua tentando arrumar alguém pra barraca do beijo. Só que ninguém quer participar. Porque aparentemente, as únicas pessoas interessadas em barraca do beijo são as pessoas que querem pagar pra beijar alguém bonito. E também, pô, é muita exposição. Vai que tu chega lá todo pimposo, fala, pô, tá aqui galera, paguem pra me beijar. E aí todo mundo tá a fim de te pagar pra te descer da barraca do beijo. Fala, não, eu te pago se tu sair daí. Aí é complicado, né, pai? E certo dia, rola uma festa com todo mundo da escola, e o Lee fala pra Ellie ir lá e falar com as garotas que são populares pra tentar convencer elas a participar da barraca do beijo. E elas falam que elas vão participar se o Noah também topar. E daí, a Ellie vai falar com o Noah, que tá beijando uma mina. Então ela fica parada, esperando eles terminarem de se beijar. E a mina que tá beijando o Noah lá, fica com raiva, porque tem um Porsche parado na frente dela, e rola isso aqui. Quer que eu lave a sua moto, limpe os seus troféus? Então ele manda a mina ir embora e começa a conversar com a Ellie. E ela pede pra ele participar da barraca do beijo e ele fala que não tem nenhuma chance. Então a Ellie volta, vai falar com as meninas e ela mente de novo falando que o Noah topou, porque ele faz tudo que ela manda. Então é claro, ela começa a virar um bocado de shot e vai ficando cada vez mais louca. Daí ela sobe na mesa e começa a dançar. E depois ela começa a tirar a roupa e dançar na frente de todo mundo só de roupa íntima. Ela fica doidona e vai ficando cada vez mais doida e acaba desmaiando. Mas então o Noah carrega ela pro quarto e no dia seguinte ela acorda no quarto dele com a camiseta do cara. Mas relaxa, não rolaram cenas que eu não posso narrar no YouTube aqui, pelo menos não ainda. E ela se embola completamente com o Noah lá, tentando pegar um short, e depois disso vai falar com o Lee. E ela explica que ela prometeu para meninas populares que o Noah vai estar na barraca. E elas falaram que elas iam estar na barraca se ele tivesse. Só que até então, ninguém topou participar da barraca ainda. Então, a Ed e o Lee traçam um plano para fazer todo mundo participar da barraca. E o plano é falar para as garotas que o Noah gosta de uma delas. E que se elas participarem, ele vai lá pagar para beijar a pessoa que ele gosta. Então, é claro, elas topam e vão participar. A Ellie e o Lee continuam planejando como é que vai ser a barraca do beijo. E nessa brincadeira, eles acabam se sujando de tinta. E quando a Ellie vai se limpar, ela, por engano, acaba no banheiro masculino, onde tem um bocado de homem. E como já ficou bem claro aqui, a Ellie é uma menina completamente pirada. Ela não tem noção nenhuma, porque ao invés dela agir como uma pessoa normal, se assustar e sair correndo do banheiro, ela fica com raiva do Noah por ele ter dito pra ela sair do banheiro. E acontece isso aqui. Pô, tudo bem que ela não quer que o cara mande nela, mas aí eu acho que ela foi longe demais pra provar o ponto dela. Por quê, cara? Só me diz por quê. E no outro dia, rola o festival e a Ed vai pedir pro Noah ficar na barraca do beijo, pra poder rolar aquela grana. Mas é claro, depois do que rolou ontem, ele não tá nem um pouco a fim de ajudar. O que resta é falar pra todo mundo que a galera que vai ficar na barraca do beijo vai tá vendada, só pra meninas ficarem lá e beijarem todo mundo que pagar, porque o Noah mesmo não tá indo. E daí começa a pegação. O bagulho parece aquele comercial de pasta de dente, com todo mundo se pegando e beijo,
beijo, beijo. E a menina ficou lá, bobando, achando que algum desses caras é o Noah. E depois de faturarem uma grana, a galera começa a perguntar pelo Flynn. E claro, o Dee fala que ele tem um plano. E o plano dele é falar que o Flynn vai participar, mas não o Noah Flynn, e sim o Dee Flynn. E rola isso aqui. Esse é o Lee Flynn. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. E pô, o moleque aqui é totalmente esculachado. Eu tenho certeza que ele pensou que o pior que podiam dizer era não. Só que o esculacho não foi total, porque uma garota fala, ah, não tem tu, vai tu mesmo. Daí ela vai lá e acaba beijando o Dee Flynn. E como o Dee é completamente emocionado, ele vai embora com a mina na hora. As meninas populares veem que tem uma amiga delas que tá prestes a beijar um cara feio, e pra trollar a Ellie, dizem pra ela colocar a venda e ir lá no lugar dela. Mas pra sorte da Ellie, quem pagou e vai participar aqui é o próprio Noah. E depois dela contar a vida inteira dela na frente do cara, eles dão um beijo. E pronto, o bagulho aqui vira o melhor beijo da Terra. Eles ficam girando, girando, girando. E pra rolar isso aqui no filme, é pra deixar claro que eles inventaram o beijo 2. E o pessoal começa a aplaudir. Todo mundo fica gritando o nome do Noah e vibrando. Tudo porque eles se pegaram na frente de todo mundo. Só que tem um problema. A Noah acabou de quebrar a regra número 9. Ela beijou alguém da família do Dee. E isso não podia acontecer. Se essa regra aqui fosse em Belém, ninguém se falava mais. E bora conversar aqui. Esse negócio de regra só serve pra ter um mínimo de conflito no filme. Porque isso não faz nem sentido. Se não tivesse regra, ela ia chegar no Noah de novo, eles iam se beijar, ia rolar cenas que eu não posso narrar no YouTube, e o filme ia terminar. Mas não, tem que ter o Dee enjoando. Ah, não pode pegar meu irmão, não pega meu irmão. Se ele gostasse dela, dava até pra entender. Mas não é nem o caso. E como carona da Ellie, o Dee arrumou uma mina e foi embora, a Ellie, a coitada da Ellie, vai ter que ir pra casa correndo. E detalhe pra corridinha dela. A mina corre muito engraçado, cara. Eu acho que ela só não corre pior do que o Flash do Ezra Miller. Mas quando ela tá correndo e pensando sobre o beijo dela com o Noah, o próprio Noah aparece. E ele oferece uma carona pra ela. E pô, muito legal, muito bacana. Não precisar ir correndo pra casa. Mas pra sorte dos dois, começa a chover. E como eles estão de moto, eles vão se molhar. Porque a vantagem da moto é que tu pode sair cortando no meio de todos os carros e chegar bem mais rápido em qualquer lugar. Mas as desvantagens são duas. Primeiro que se tu cair de moto, qualquer quedinha, qualquer deslize, tu já se rala todinho. E também tem a chuva, que meio que não tem como evitar. Então, graças à chuva, eles têm que parar em algum lugar. E nisso, a Ellie fica lá, olhando pra aquele cara que tá todo molhado, e começa a subir aquele fogo no periquito. Então ela tá com um beijo nele. E esse cara aqui tá se fazendo, porque ele tem quase 2 metros. Não tem como essa mina baixinha aqui roubar um beijo dele sem ele deixar. E daí, os dois estão lá, no bem bom. E a Ellie fala pra ele que não quer ser só uma garota na lista dele. E ele fala que ela não vai ser só mais uma, porque ele gosta muito dela. E ele fala que ele gosta muito dela só porque ela não fica em cima dele o tempo todo. Ele basicamente gosta dela porque ela não gosta dele, tá ligado? Porque não aparentava que ela gostava dele. Só que agora ela gosta dele e tá falando pra ele que gosta dele. Então, sei lá como é que vai continuar isso aqui. Mas ele fala que ela é carinhosa, que ela é legal e que ela não vai ser mais uma na lista dele. Mas acontece isso aqui. É você, Flynn? Já não te falei pra você não trazer mais garotas aqui? Aí tu me quebra, né, mano? Me ajuda a te ajudar. E obviamente, ela fica muito atribulada com ele, mas ela ainda precisa de carona. E chegando lá, ela fica pensando no que aconteceu, mas ela não quer contar pro Noah, porque ela quebrou a regra de não pegar ninguém da família dele. E agora, ela quebra outra regra, que é a regra número 6, que diz assim: se você fez uma coisa que não pode contar pro seu melhor... Que nojo. Se você fez uma coisa que não pode contar pro seu melhor amigo, provavelmente você não devia fazer. E sério, essas regras aqui estão ficando cada vez mais enjoadas. Pra resumir, todas as regras têm uma finalidade só. Eles têm que ficar lambendo o saco um do outro o tempo inteiro. E daí rola uma festa com todo mundo da escola, onde o bagulho vira praticamente um clipe de verão. E quando chega a noite, um cara vai falar com a Ellie e pergunta se ela nadou pelada na festa do fim. Ela fala que ela tava bêbada naquela noite, e aí ele fala que ela precisa mesmo testar a hidromassagem. Ela fala que ela não tá afim, e o cara começa a puxar ela pelo braço. Daí o Noah aparece e desce a porrada no cara. E todo mundo fica em choque, mas ninguém se importou quando ele tava arrastando a mina pelo braço. O Noah vê que a Ellie tá indo embora e pede pra ela entrar no carro. E aí o cara se passa, porque ele dá uma porradona no capô do carro, e como a cabeça da Ellie funciona ao contrário, ela realmente entra no carro. Ô colega, se um cara tá transtornado, batendo nas coisas, e pede pra te entrar no carro com ele, é aí que tem que correr, cara. Corre 8 km de 10, mas não entra no carro com o cara. O Noah leva a Ellie pra um lugar onde ele jura que nunca levou nenhuma garota. E ele fala que ele é louco por ela, que ela é muito legal, que ele
gosta dela. E a Ellie fala que eles podem ficar juntos, mas que vai ter algumas regras. Porque ela tem regra pra tudo. Não pode só usar a porra do bom senso. Ela diz que ele não pode brigar, que ele não pode dizer pra ela o que fazer. E que eles também não podem contar pra ninguém. Até ela achar um jeito de falar por ir. E daí, rolam cenas que eu não posso narrar no YouTube, embaixo do letreiro de Hollywood. E os dois começam a ficar escondidos. E rola várias situações onde um é quase pego e tal, porque ninguém nunca tranca a porta. Tipo, os dois estão lá se pegando firmemente, um em cima do outro, mas eles não trancam a porta. Por que ninguém tranca a porta? A mãe do Noah aparece e fala que vai ter um jantar pra comemorar que ele vai sair de casa e vai estudar em Harvard. E como os dois estão escondidos aqui, a Noah tem que sair pela janela. E ela sai pulando em cima de uma cama elástica. Então, é claro, ela acaba caindo na piscina. O Lee vê que ela tá na piscina e pula também. E assim, ela recebe uma mensagem do Noah e como o Lee tá perto do celular, ele vai dar uma olhada. Mas ele não descobre que é o irmão dele, porque a Ellie colocou senha no celular dela. E detalhe, ela não tinha senha antes. Ela colocou só agora pra esconder do amigo dela. Não é nem pra esconder do pai, e sim do amigo. Eles deviam ter uma regra. Regra 50. Se o teu amigo falar pra ti não ler a mensagem do celular dele, tu não lê. Não pega o celular dela, pô. Que papo é esse, cara? E a Ellie e o Noah continuam saindo juntos todos os dias. Pra tudo com que canto. Eles fazem várias cenas que eu não posso narrar no YouTube, mas sempre com proteção. E aí tu pode estar se perguntando, se ela vivia saindo com o Lee, como foi que ela arrumou tanto tempo pra ficar andando com o Noah? Mas pois é, o que acontece aqui é que o Lee agora tá namorando. E ele tá namorando aquela menina que pagou pra beijar ele. E o meninão finalmente descobriu que o pipi dele tem duas funções. E numa conversa com a Ellie, o Lee pergunta por que ela tá estranha. E pergunta se ela tá assim porque ninguém chamou ela pro baile. Porque se esse for o caso, ela pode ir pro baile junto dele e da namorada. E pô, se essa aqui for mesmo a única opção, é melhor ficar em casa e ficar dançando sozinha. E fora que ela tem companhia, só que ela não pode chamar porque ela tá se importando com a opinião do amigão dela. Eu tenho certeza que isso aqui nunca aconteceria na vida real. Talvez pudesse ser parecido se o Noah não tivesse namorada e não vivesse grudado com ela, mas esse aqui não é o caso. E no outro dia, a Ellie tá junto com o Noah, consertando a moto. Quando ele pede uma ferramenta, ela tenta pegar e acaba caindo. O Noah começa a cuidar do machucado dela e os dois conversam sobre o fato do Noah estar sempre preparado pra cair na porrada. Ele fala que ele acha que ele é assim mesmo, mas a Ellie fala pra ele que acredita muito que ele possa mudar. E seguinte, galera, escuta o conselho do tio Devaneios aqui. Se a pessoa entra numa briga por qualquer coisa e toda hora ela quer bater em alguém, é muito melhor evitar. Ah, mas eu vou ajudar ele a não ser assim. Evita, porque vai que um dia ele te confunde com um saco de boxe. E o Lee aparece no meio da conversa e vê que a Ellie tá machucada. E ele pergunta pro Noah se ele bateu nela. E aí o Noah, pra provar que ele não bateu nela, ele ameaça bater nele. Pô, irmão, de novo, me ajuda a te ajudar. A Ellie fala pra ele não fazer isso e vai conversar com o Lee. Ela fala que não tá rolando nada e que ele pode ligar do carro pros dois saírem. Só que quando ela volta pro quarto, ela fala com o Noah e diz que vai contar pro Lee toda a verdade essa noite. E o fato dele ameaçar bater no irmão por nada aqui, ela só ignora. Os dois se beijam e sim, o Lee vê que eles estão se beijando e fica transtornado. E é claro, nisso aqui, o Noah já quer bater nele de novo. E fora da casa, começa o barraco. O Lee fala que o Noah tá tratando a Ellie igual uma vadia que ele pega na balada. E quando ele descobre que os dois fizeram cenas que eu não posso narrar no YouTube, ele dá um soco na cara do Noah. E aqui, realmente, pra surpresa de todo mundo, o Noah não bate nele. Ele só segura o Lee até ele se acalmar. Depois ele sai correndo e começa um dramalhão, como se o cara tivesse pego a esposa dele de anos. Esse cara tem um sofrimento, meu Deus do céu. E o Lee termina dizendo que durante toda a vida dele, o irmão dele sempre teve tudo. E que a única coisa que ele tinha e que o irmão dele não podia ter era a Ellie. E agora ele tem isso também. Então, não vale mais a pena ser amigo dela. A Ellie grita com o Noah e pede pra ficar sozinha. E todo mundo fica triste. O Noah, a Ellie, o Lee, tudo vira um dramalhão. A mãe do Lee e do Noah aparece pra conversar com a Ellie e dizer basicamente que amigos brigam. E que um dia eles fazem as pazes. E nos outros dias, o Noah faltou todas as aulas possíveis. E o Lee ficou ignorando a Ellie. E ele não quis falar com ela, mesmo depois dela comprar uma casquinha de sorvete pra ele. Que isso aqui era uma das regras. Tipo, se tu vacilou com teu amigo, deixou ele chateado, tu compra um sorvete e ele é obrigado a te perdoar. E eu ainda não decidi qual que é a regra mais idiota do filme. Mas certo dia, os dois se esbarram no parque e como vocês lembram, eles adoram um joguinho de dança. E o Lee coloca a ficha pra dois e assim, pouco a pouco, eles vão fazendo as pazes. Depois disso, eles planejam a festa de aniversário deles. Porque como eles nasceram no mesmo dia, eles fazem uma festa pros dois todo ano. E como eles são amigos de novo, a Ellie vai pro baile junto com o Lee e com a namorada dele. Te juro, cara, eu não voltava a ser amigo desse bicho, não. E no baile de formatura, todo mundo festeja, eles passam por um túnel de memórias pra poder relembrar tudo que aconteceu esse ano e a turma fica revendo todas as coisas. E basicamente, a única coisa que aconteceu o ano todo foi festa, porque eles festejaram e passearam pra todos os cantos. Mas também aconteceu a barraca do beijo. O Lee vê a barraca do beijo e pensa em relembrar como ele conheceu a namorada dele. Daí ele sobe, beija a mina e fica lá, felizão. Mas aí quando o Noah aparece pra fazer a mesma coisa com a Ellie, ele já ameaça dar um chilique. E a Ellie já tava indo embora, mas o Noah fala pra todo mundo que ele ama a Ellie. E a Ellie
Ellie vira pra ele e diz que ela não pode continuar machucando as pessoas ao redor dela e que ninguém quer que eles fiquem juntos, sendo que a única pessoa que se importa com isso é o Lee. E ele já tem namorada e tá feliz da vida. Então dane-se ele, cara. Esse cara é muito chato. Não tem cabimento de ficar perturbando com isso, cara. O Noah, então, vai falar com o Lee e diz que ele gosta muito da Ellie. Ele também fala que ele tá indo embora amanhã pra Boston e deseja um feliz aniversário. E quando chega o aniversário dos dois, esse porra fala isso aqui pra amiga dele. É melhor assim. Eu tenho certeza que você fez a coisa certa. Irmão, deixa de frescura, vai ficar com a tua mina e para de aperrear a vida da Ellie, pô. Qual foi? Deixa ela ficar com o que ela quiser. Se ele chegasse e falasse, eu acho zoado tu ficar com meu irmão, porque ele bate todo mundo, tudo ele quer resolver na porrada, aí tudo bem, pô, tem um ponto. Mas não é. Ele só não quer que ela fique com ninguém da família dele. E beleza, acontece o aniversário deles, só que no meio da festa, a Ellie fica muito triste, porque o aniversário é dela, todo mundo tá feliz, menos ela. E finalmente, ela diz o que todo mundo tá pensando desde o começo do filme. Ela fala que ela ama o Lee, que ele é o melhor amigo dela, mas que ele não tem o direito de dizer quem ela pode amar. Então ela pergunta o que ele faria se ela não gostasse da Rachel, que é a namorada dele. E aí, o Lee fala que não é a mesma coisa. E daí ela finalmente fala que ele tá perturbando, que ele tá enchendo o saco, ele tá fazendo ela chorar no aniversário dela, só porque ele não quer que ela fique com o irmão dele. Então, se ele vai ficar enchendo o saco assim, aperreando o tempo todo, é melhor ele não fazer parte da vida dela. E aqui, finalmente, a gente tem alguma atitude madura do Lee. Ele fala pra ela que gosta muito dela, que discorda da escolha dela, mas que ele não vai se meter. Beleza, irmão. É exatamente isso. Era isso desde o início. E a Ellie decide ir atrás do Noah e pra isso ela pega o carro junto com o Lee. Mas na verdade quem entra no carro e tá disfarçado não é o Lee, é o Noah. E assim, não tem condição dela não ter percebido isso aqui antes, mas tá no final do filme, então a gente abraça e é isso aí. No final, o Noah e a Ellie ficam juntos, um fala pro outro que ama o outro e os dois ficam juntos até o dia que ele se muda pra fazer faculdade. Os dois se despedem e a Ellie fala que tudo isso aconteceu por causa de uma barraca do beijo. Chegamos no final do vídeo, comenta o que vocês acharam, comenta se vocês querem que eu traga o segundo filme e se vocês gostam da atriz aqui que faz a Barraca do Beijo, clique nesse vídeo onde eu conto a história de feios da Netflix. E você já sabe, não precisa esperar o próximo vídeo pra continuar aqui no canal. É só clicar e continuar assistindo. Faz maratona aí que me ajuda muito, beleza? Eu me despeço por aqui e vejo vocês na próxima. Tamo junto, valeu e falou!